E nesse episódio, nós vamos abordar um tema bastante significativo, intitulado por uma rede pela vida, bastidores de uma transfusão rara, onde nós vamos ter a honra, a alegria de escutar o detalhamento de como foi a primeira transfusão de um sangue raro realizado no estado de Goiás. E hoje nós vamos contar com as representantes do Hemocentro de Goiás, a doutora Ana Cristina, diretora técnica do Hemogo, e a representante da Fundação ProSangue, doutora Carla Dinardo, diretora de Relações Externas e Intercâmbios da ProSangue e responsável pelos doadores raros. Sejam bem-vindas, doutora Carla, doutora Ana Cristina. É uma grande alegria estar aqui conversando um pouco mais com as senhoras a respeito desse desfecho clínico tão importante do paciente Odair. E vai ser muito bom poder escutar de ambos os hemocentros como que foi essa atividade em rede que auxiliou de uma forma tão benéfica a vida do nosso paciente. Bem-vindas, doutoras, e desde já eu peço que as senhoras possam se apresentar de uma forma mais detalhada, para que quem está nos acompanhando no podcast possam conhecer bem as atividades que as senhoras realizam nos hemocentros. Vamos lá, então, bom dia, meu nome é Ana Cristina, sou biomédica, diretora técnica da Rede Hemo. Gostaria de agradecer aqui em nome da Secretaria de Estado da Saúde, do IDETEC, que é o OS hoje, que faz a gestão de toda a Rede Hemo, né? Agradecer ao Instituto ProHemo, um assunto, sim, muito importante, muito emocionante. Eu digo que, inclusive, é o que nos fortalece no dia a dia, né, doutora Carla? São situações como essa que não nos deixam desistir do grande desafio que é a gestão de um hemocentro, né? Mas, assim, e conseguir passar isso para os que ainda não tiveram, né, essa sensação, essa experiência, e a gente vai falando aí ao longo, né, desse momento, pontos que a gente pode gerar de crescimento e melhoria diante de um fato. É um prazer imenso estar com a doutora Ana Cristina nesse podcast e agradecer muitíssimo o convite. Como eu fui apresentada, eu sou Carla, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Hoje estou à frente da diretoria de intercâmbios e da imunematologia. Então, aqui eu falo, mas na verdade vocês têm que imaginar que é uma pessoa com uma equipe maravilhosa, e aqui eu tenho duas pessoas em especial que eu não poderia deixar de agradecer, que é a Cecília e o Fábio, da Imunematologia de Doadores, que vibraram em cada etapa desse processo, vibram com os pacientes, são os responsáveis pelos doadores raros lá do Hemocentro, e como a doutora Ana Cristina falou, a gente trabalha pra caramba, mas a gente não tem um emprego, né? A gente tem uma profissão e um propósito de vida. Então, quando acontece um caso desses, a gente lembra da importância dos hemocentros, da importância da colaboração, da união, e por que a gente faz o que a gente faz, né? É muito importante estar aqui escutando a experiência, tanto do Hemogo como da Fundação ProSangue, e nós gostaríamos de entender um pouco mais a respeito do delineamento da situação clínica do paciente, o senhor Odair Camelo, de 45 anos, que é diagnosticado com anemia falciforme, ele que apresenta um fenótipo raríssimo, um negativo, está aí sendo beneficiado por essa mobilização tão importante entre a Hemorrede Pública Nacional em parceria com o Ministério da Saúde. Então, por gentileza, se puderem passar para nós a situação clínica do paciente, nós agradecemos. Vamos falar um pouquinho do seu Odair, né? O seu Odair é um paciente gracinha, tá? Em todo o seu aspecto, né? Um paciente, como já dito, um paciente falciforme, é um paciente com 45 anos, ele teve um histórico, né? Antes de estar no Hemocentro, ele começou a tratar conosco em 2012, até antes da gestão do IDETEC, e nesse período ele teve uma reação transfusional lá em 2001 em um outro serviço de hemoterapia. Bom, chegando aqui, a equipe vem tratando, né, evitando que tivesse transfusão.
foi até interessante, na solicitação nós colocamos hiperemólise, e eu achei interessante que a doutora Carla de imediato já quis falar com a nossa hematologista, tipo assim, já está hiperemólise, não vamos fazer transfusão, né? Mas a verdade era buscando se evitar, mas ele, né, ele já tinha todo esse histórico. Ele apresentava uma hemoglobina que vinha ali segurando 6, 5,8, né, em uso de eritropoetina, mas quando foi em setembro ele aparece com a hemoglobina de 4. Aí já foi o alarme, não teve jeito, nós teremos que fazer sim uma transfusão. E com isso, a expectativa dessa equipe e a expectativa desse paciente foi algo que só acompanhando para saber, né, o quanto mexeu com o emocional de todos, tanto da nossa equipe quanto a do paciente, né? E aí, com essa hemoglobina, claro, ele teve que ficar o tempo todo de repouso, né? Já estava tendo muita falta de ar, mal-estar e tudo mais, um paciente, né, que vem em uso de hidroxureia há quantos anos, né? E aí, com isso, nós deixamos esse paciente, né, pedimos para ele ficar em casa de repouso, indo ao hemocentro dia sim, dia não, até que a gente conseguisse, de fato, né, uma bolsa compatível diante dessa situação, né, que a gente precisaria de um sangue U negativo e não tinha no nosso banco de sangue raro. Sim, e nesse contexto, quando a gente fala do fenótipo negativo, é raríssimo, não é? Porque o antígeno U ele está em mais de 99% de pacientes negros e quase que 100% de pacientes caucasianos, então acaba realmente agravando ainda mais a situação clínica por conta dessa produção de anticorpos anti-U, gerando um risco transfusional elevado, uma reação hemolítica grave. E nesse contexto, nós também gostaríamos de escutar as senhoras em relação ao sangue raro, a essa relevância que o serviço de hemoterapia está sempre direcionando a pacientes com sangue raro e também se puderem explanar especificamente na situação de um paciente com fenótipo negativo. Eu acho que o grande desafio do sangue raro é porque a gente não tem o mesmo doador em todos os lugares do país. Então, as raridades de Goiás vão ser diferentes das raridades do Norte, vão ser diferentes das raridades do Nordeste, do Sul e do Sudeste. Então, o Brasil são vários Brasis dentro dele. E esses doadores, eles são doadores do Brasil. Então, especificamente falando do U negativo, ele é um fenótipo raro, mas ele é mais fácil de ser encontrado em pessoas que são afrodescendentes. E isso é uma realidade que, por exemplo, para nós do Sudeste, ela é mais fácil de identificar. Então, nós temos uma quantidade que é uma quantidade relevante de doadores no negativo, lembrando que é um fenótipo que a gente tem que ter a genética para fazer a confirmação quando a gente encontra, e reflete um pouco a peculiaridade da composição ancestral da nossa população. É diferente da de Goiás, é diferente da de Nordeste. Quantas vezes a gente não foi socorrido pelo próprio Hemose por conta de fenótipos negativos que a gente não tinha? E a mensagem é sempre procurar, porque a frase que a gente sempre fala e que é repetida é: só vai encontrar quem procurar. Se você não procurar as raridades, você não vai encontrar. E às vezes eu falo, nossa, mas eu não tenho biologia molecular para encontrar. Você tem fenótipo, você tem o soro do paciente, você tem várias ferramentas que você pode usar. Lembrando que a gente é uma rede colaborador, tipo, que colabora. Então, o doador de um lugar ele pode ser confirmado em outro. Eu acho que isso é um pouco a beleza de trabalhar com doador raro, né, doutora Ana Cristina? Sim. Inclusive, relato aqui que em 2017, a hematologista que estava cuidando do seu Odaí, aqui no Hemocentro, solicitou uma genotipagem aí para o ProSangue. Então, isso falando de 2017, né? E já tinha uma genotipagem pronta que auxiliou, inclusive, a agilizar esse processo. Essa é uma parte que eu acho que é a mais importante de tudo isso, é que está todo mundo junto.
Sim. E todo mundo colaborando com todo mundo. O paciente de um lugar é o paciente do outro. A partir do momento que eu tenho um hemocentro que tem um paciente, esse paciente é nosso. Esse paciente é de todos os hemocentros. Assim como o doador, de forma alguma ele é da ProSangue. Hoje ele doou na ProSangue, mas eles são doadores do Brasil. E eu acho que esse é o trabalho da coordenação e da rede ao disponibilizar isso, de fazer isso concretizar da melhor forma possível. Então, dessa vez eu tive um doador que doa na Fundação ProSangue para um paciente no Goiás, e amanhã vai ser o contrário. Ele vai estar lá no Hemogô doando para um doador para um paciente meu, como já estiveram em outros lugares que a gente já recebeu do Brasil. A hemorrede nacional, ela funciona na íntegra, né? A gente pode dizer isso com muita satisfação. Os programas do Ministério da Saúde que funciona, né, em todos os seus aspectos, e não no sentido de quem é o hemocentro melhor, né? O que a gente pode fazer melhor hoje para um paciente, nesse sentido. E é o que faz a diferença, né? É o que faz com que o paciente tenha sua segurança transfusional, o doador, e dar essa segurança e essa credibilidade para o programa, né? Então, é sempre muito satisfação, eu acho que de cada um que trabalha dentro da hemorroide nacional. Eu digo que, tanto é que eu acredito que você também passa por isso aí, Carla. Eu costumo dizer em entrevistas, né, quando eu vou contratar um profissional, olha, a hemoterapia é o seguinte, a hemoterapia pública é diferente. E ela é amor ou ódio. Não tem meio termo, né? Não tem meio Ou é termo. uma paixão imensa, intensa, ou não suporto e não vou ficar aqui. E geralmente é paixão, as pessoas ficam. É raro você ver pessoas que ficaram por 2 anos, 3, não é uma vida. É a vida Terapia é inteira. uma vida. É uma vida, é muito prazeroso, muito prazeroso. Você salva a vida em vários aspectos, né? Muito prazeroso. Com toda certeza. E somar forças realmente gera excelentes resultados, né? E quando a gente fala de pacientes, nós estamos salvando vidas, né? É muito bonito ver como a Hemorrede realmente sempre busca somar forças e ajudar os pacientes não só no Brasil, mas no mundo também, não é? Principalmente nesse contexto de sangues raros. E também foi citado em relação ao histórico, como é importante ter o histórico desse paciente, de um exame que foi realizado em um outro hemocentro e já auxiliou, acelerando ainda mais esse atendimento, esse processo que foi realizado agora com o senhor Daí. E nesse contexto, nós gostaríamos também de entender como que foram as primeiras etapas desse processo, como que o senhor Daí foi recebido, como que o cadastro nacional funcionou e como que foi esse contato com São Paulo. Então, doutora Ana Cristina, se puder nos relatar essas etapas iniciais. Então, vamos lá. Primeiro, é identificar que o seu Odaí ia então precisar, né, de uma transfusão, né? Então, uma equipe técnica, né, alinhou todos os fatos e, de fato, não tinha outro caminho. Entramos em contato no dia 9 de setembro com a Coordenação Geral do Sangue, já no finalzinho do dia. No dia seguinte, né, a Priscila já entrou em contato conosco de imediato, já informando quantas possíveis doadores teriam no Brasil. Bom, aí vem o susto, só tem 16. Só tem 16, 5 hemocentros, sendo que a maioria deles só tinha um único doador, somente Ribeirão Preto, que tinha 5, e o ProSangue, que tinha 9. Bom, então, considerando que nós sabemos, às vezes, a dificuldade de identificar esse doador, né, por mais que a gente trabalhe, né, que ele esteja sempre com seus dados atualizados, mas a gente sabe, ele pode, inclusive, não atender por algum motivo, né, trocar um telefone. E aí nós optamos, então, por contactar a ProSangue. Então, entramos em contato com a ProSangue. Já coloco aqui, né? Não queria falar nomes com medo de esquecer algum, mas eu tenho que falar para a Cecília. A Cecília prontamente, como se fosse uma colaboradora do Hemocentro de Goiás, já se prontificou, já entrou em contato conosco, já disse que já estava captando doadores, né? E aí, logo, né, em seguida, né, dia 11, já a ProSangue já a par de tudo, dia 12, o Ministério já autorizou o transporte, dia 12 mesmo, a Cecília disse, dia 15, a gente pegou ainda um final de semana, ainda tem isso, né?
E aí, no dia 15, o sangue está saindo, o concentrado de hemácia está saindo daqui. Conseguimos só um doador até o momento, mas né, pensou-se direitinho, já coletou uma bolsa com volume de 322, o que foi útil, porque o seu Daí ele é um paciente bem característico do falciforme, ele tem somente 54 quilos, com uma altura de 1,50. Então, esse 322 vai ser bom. E aí, de imediato, né, houve o transporte, recebemos esse componente na noite do dia 15. Então, na noite, a nossa equipe já trabalhou, porque ainda tinha questão, e essa compatibilidade dessa bolsa, como que vai ser, né? Mas deu tudo certo, a bolsa estava compatível, e já agendamos a transfusão para o dia 16 do dia seguinte. Então, foi tudo muito rápido dentro do processo, né? E por considerar que dependemos de terceiro, né? Que é o doador estar apto, concordar e fazer sua doação, né? Então, esse doador fez esse ato tão bonito, né? Que é voluntário, altruísta, e eu imagino a satisfação dele também, né? Fico imaginando a do doador, né? Quando ele recebe a notícia que um sangue especial, né? Convenhamos, né? Então ele Muito. não é só salvar uma vida dentro dessa condição, né? Faz toda uma diferença. E nós também gostaríamos de escutar como que foi a experiência na ProSangue, né? Como que foi o contato com Goiás, como foi todo o trâmite para a procura do doador dentro do estado. Olha, eu acho que a doutora Ana Cristina falou, resumiu muito bem todo o processo. A escolha de um lugar onde tem mais doadores com aquela raridade realmente é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente liga e esse doador não está disponível. Porque ele está viajando, porque ele fez uma cirurgia, porque ele está resfriado, porque ele tem algum problema. E quando você tem algumas opções a mais, fica mais fácil você identificar. Então, a partir do momento que a gente recebe o pedido, a gente vai fazer a convocação daquele doador e, em geral, explicando o caso clínico para eles, que é alguma coisa que é bem recebida. A gente não é apelativo nem nada quando a gente liga, olha, a gente precisa de você, tem um paciente que precisa só do seu sangue. O que a gente mais vê são as pessoas ficando felizes com essa notícia. É um motivo de comoção. Então, esse doador, quando ele fez a doação, a gente logo já buscou a bolsa, ela tem transporte individual para fazer os testes o mais rápido possível. O transporte da coordenação é algo que é formidável, a gente sempre tem o cuidado com a forma de transporte correta, a gente nunca teve nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, a gente teve só soluções. E eu acho que a gente acompanhando esses doadores, já tivemos coisas que são muito maravilhosas, então já tivemos doadores que choram, então quando vem que tem um motorista esperando a bolsa, um dos nossos doadores chorou, isso é para mim, é para o meu sangue, tem uma pessoa precisando do seu sangue, e ele começou a chorar, nunca eu tive nada que fosse para mim. Até uma história que eu gosto de contar, que a gente teve um evento de doador raro em São Paulo, e nós estávamos explicando e agradecendo esses doadores, e um dos doadores levantou e falou assim, olha, eu agradeço muito o convite de estar aqui, porque durante a pandemia, muitas pessoas tiveram situações terríveis, eu também, e pensei em tirar minha própria vida. Mas quando eu recebi a carta de vocês para esse evento, eu entendi a importância da minha vida também para o outro. E vocês ajudaram a eu construir um castelo de novo da minha autoestima. Então, assim, é uma coisa que é impactante o quanto ser um doador raro, ter uma pessoa precisando do seu sangue, com tudo que é precisar do sangue significa, porque é praticamente um transplante que a gente faz, isso tem uma dimensão que é muito grande. Todos os doadores são importantes, mas na hora que você dá uma cara para o paciente que precisa, então era o seu Odair que precisa do seu sangue, aquilo lá mexe com aquela bondade mais profunda que a gente tem e desperta, e isso eu acho que é a força motriz da vida. Então, eu até me emociono falando, porque realmente é uma conexão aí, né, do seu Odair com aquele doador,
e o quanto que vai além do sangue, né? Que vai toda a vontade de ajudar, toda a vontade de falar, eu posso, eu vou. E aquele sangue vai lá e o seu Odair recebe e sai bem. Então, é lindo demais. É belíssimo como ressignifica não só a vida do paciente, como também do doador, né? Como que é importante nesse processo para ambos e para os profissionais que estão envolvidos, porque é como se fosse um membro da nossa família, né? Assim é o sentimento, mas já já vamos falar sobre esse sentimento tão importante. E agora nós gostaríamos de entender como que apareceu a necessidade desse tipo raro de sangue para o paciente e qual que era o cenário antes da mobilização realizada. Então, como já dito anteriormente, né, esse paciente ele vinha sendo tratado com medicamento, evitando transfusão sanguínea, até pelo risco, né, que ele tem, né, de reação, principalmente hemolítica. Mas quando essa hemoglobina cai para 4, durante o período que estava aguardando essa bolsa, doutora Carla, caiu mais um pouquinho, foi para 3,8, né, entre idas e vindas. É aquela diferencinha de amostra que a gente não quer ter, a gente quer ter ela para cima e ela aparece para baixo, né? E isso fez com que esse paciente, né, de fato, venha precisar dessa necessidade. Ele já tinha, como eu disse, né, uma genotipagem, né, já realizada em 2017, a gente já sabia dessa necessidade de ser uma bolsa, né, com fenótipo negativo para U, e no nosso banco não tinha um doador com essa característica, né, como a doutora disse, né, em outras regiões seria mais fácil, que de fato foi, e assim nós tivemos que fazer esse contato com a coordenação, que logo e prontamente nos atendeu, juntamente com a equipe do ProSAC. Excelente. E quais foram os desafios encontrados em ambos hemocentros? Bom, desafios de cá é aquele, né, da preocupação com o paciente, né? Vai dar tudo certo, não vai? Vai ser 2 dias, vai ser 3 dias, como vai ser? A angústia de estar com o paciente nessa condição, né? Nós optamos, né, por estar vivo aqui dia sim, dia não, para a gente estar avaliando, em contato com ele, com a família dele, ver como estava. Esse foi o grande desafio. Do ponto de vista se vai dar certo ou não, a gente estava seguro porque é um programa que já funciona com muito eficácia, né? Sua preocupação era se o doador iria, né? Como a doutora Kyra disse, são poucos, com muitas interferências para que ele não fosse, né? Como, né? Ou está viajando, ou está doente, ou está no momento que não atende um telefone, né? E eu olhei a importância, né? É uma conexão muito íntima mesmo, né, do doador dentro desse contexto. E assim foi a nossa preocupação, mas sabendo que o resultado seria efetivo, né? Se não der certo com esses doadores, dariam com outro, mas daria certo, né? Mas queríamos que acontecesse logo a transfusão diante do risco que esse paciente também estava, né? Eu acho que a doutora Ana Cristina tinha, assim, devia estar com o coração fora do peito. Não é fácil manejar um paciente com doença falciforme, com histórico de hiperemólise, com a hemoglobina, e eu acho que aí eu parabenizo demais, porque não tratar o exame, tratar o paciente, isso é um exemplo, assim, que é raríssimo de ver, e com doença falciforme ainda isso é muito importante, e como esse paciente foi cuidado, como esse paciente foi bem visto, como ele foi avaliado, o dia sim, dia não, eu ligar, eu esperar a bolsa. Eu realmente vi um trabalho de hemoterapia da melhor qualidade que em muitos anos. E da nossa parte é sempre o doador. A importância também de falar sobre isso, da disponibilidade do doador ou não, é porque, é claro, a gente tem as recusas temporárias do doador, a gente sabe que são questões indiscutíveis. Ele operou, ele está fazendo um tratamento para uma infecção bacteriana, que a gente não pode colocar o nosso paciente em risco. Entretanto, quanto mais a gente falar de sangue raro, da importância de doador, a gente tira um outro viés, que é o medo de perder o emprego. É o medo de faltar no trabalho, é o medo, olha, eu não posso, eu não tenho como me ausentar, porque senão eu vou ser demitido. E, infelizmente, muitos dos nossos doadores se encontram nessa situação.
se encontram em empregos que eles não têm nem acesso, quiçá, às chefias que decidem. Então, falar um pouco sobre o sangue raro, às vezes a gente se oferece para falar, inclusive, com os gestores, para explicar o porquê, porque você fala, eu vou doar sangue do outro dia, por que você vai ter que doar sangue? E de se disponibilizar, se você quiser eu falo com o seu gestor, eu converso com ele, eu explico por que tem que ser você. E esse trabalho de falar sobre o sangue raro, falar sobre isso também ajuda nisso, porque se algum dia algum doador, como alguns já estiveram na nossa situação, eu não posso, senão vou ser demitido, a gente consiga passar a mensagem de que não tem como ser amanhã. Eu preciso hoje, eu preciso realmente hoje. Às vezes é o dinheiro do transporte que não tem, às vezes são coisas que acontecem que a gente tem que entender para poder intermediar. E falando dessa equipe, que só complementando, que a doutora Carla disse, né, nossa equipe de hematologista, nosso corpo clínico, realmente faz um trabalho diferenciado. Se você colocar aqui a doutora Maria do Rosário, lá em 2017, preocupou em fazer uma genotipagem desse paciente, uma genotipagem que auxiliou muito a doutora Érica, que é a médica que está acompanhando, né, o senhor Aldair, mais a doutora Ana Cláudia. Então, toda uma equipe aqui mobilizada, né, com a preocupação com esse paciente. E é isso que faz, mais uma vez, a diferença, né, um serviço SUS com essa qualidade, né. Não que isso seja um diferencial, é a nossa missão, né, a nossa obrigação, mas, infelizmente, quando se compara até grandes centros, às vezes não chega no que nós fazemos no serviço público, né, isso é mais uma das alegrias que nos faz estar aqui, caminhar com a cabeça erguida todos os dias, né? Isso é muito lindo. Excelente, é muito bom ver também esse trabalho em rede envolvendo os hemocentros e o Ministério da Saúde através da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. Então é de extrema importância para que a gente tenha uma resposta rápida às demandas dos pacientes. E nesse contexto do trabalho em rede, como que as senhoras veem a relevância dessa ação conjunta? É imprescindível, né? Eu acho que a gente não tem como trabalhar e nem falar em sangue raro sem ter uma rede de colaboração nacional. Eu acho que a beleza do programa da coordenação é quão eficaz ele é, porque eu digo, já fui várias vezes usuária, já pedi muita bolsa de fora, já mandei bolsas para fora, então eu já fui a fornecedora e muitas vezes, e muitas a receptora, e eu sei que isso envolve um investimento financeiro, que é de transporte de um material biológico com a qualidade que se faz, e isto não é pouco, envolve a organização dos centros de passar esses resultados, e sem isso, eu acho que a gente não estaria conseguindo atender nem a metade dos pacientes que a gente tem, que em outros lugares a gente vê que a gente começa a fazer esse trabalho, então Latinoamérica começa agora, e aqui isso já é uma coisa que funciona e eu não vejo funcionar sem essa colaboração. Pelo menos assim, os meus pacientes, metade ia estar sem atendimento, porque realmente não teria como. Com certeza, né? Isso que é certo dizer que o doador é do Brasil, né, doutora? O doador é do Brasil. Nós estamos somente gerenciando os que estão na nossa região, né? E a outra é a importância também dos investimentos. Eu falo que eu sou uma colaboradora que trabalho com gestão direta e na gestão hoje PROS. E hoje o trabalho que o IDETEC tem feito junto com a Secretaria de Estado da Saúde possibilitou uma fenotipagem estendida, que o Hemocentro de Goiás não conhecia. Né? Com isso, muitos doadores vão ser identificados e classificados. Então, nós não trabalhamos em genotipagem, mas fazemos a fenotipagem estendida, e com isso a gente já tem um banco já de mais de 1.000 doadores fenotipados. Então, é um processo, né, de crescimento e de necessidade, né? E que isso faz diferença também numa gestão de hemocentros, né? Isso também é a parte do hemocentro contribuindo para essa rede nacional. Exatamente. E como também já foi até mencionado em relação ao Cadastro Nacional de Sangue Raro, como que é importante
ter esse cadastro. A doutora Ana Cristina até comentou que foram verificados apenas 16 pessoas no Brasil que possuíam esse fenótipo raro. E é justamente graças ao Cadastro Nacional de Sangue Raro que nós conseguimos ter essa informação e conseguimos dar continuidade nessa logística. E diante desse contexto, eu acredito que é importante também que nós possamos abordar a importância da fenotipagem sanguínea nesse processo. Então, como as senhoras veem a importância da fenotipagem sanguínea para os hemocentros e também a relevância dos hemocentros terem acesso ao Cadastro Nacional de Sangue Raros. A fenotipagem é a base de tudo. Assim, às vezes a gente fala de genotipagem, as pessoas falam, nossa, eu queria tanto ter genotipagem. Eu falo, gente, a genotipagem é auxiliar. A maior parte do meu trabalho é na fenotipagem. É a fenotipagem usando a fenoestendida, é usando o soro do paciente sensibilizado, é selecionando a ancestralidade do doador pela fenotipagem para então fazer a confirmação pela biologia molecular. Quanto mais centros tiverem fenotipagem estendida, quanto mais centros diversos tiverem, mais doadores raros a gente vai ter. Então, na hora que a doutora Ana Cristina fala sobre a fenotipagem estendida lá, eu tenho certeza que de lá saíram coisas que não existem no Sul, que não existe no Sudeste, que não existe no Nordeste, assim como o contrário existe. Então, quanto mais hemocentros fizerem de rotina a fenotipagem estendida, mais raridades a gente vai acabar encontrando. Porque às vezes a gente vai precisar confirmar por biomol, perfeito, hoje a gente tem hemocentros que podem fazer isso e é uma confirmação. Agora o trabalho de base, ele é com fenotipagem. Isso. Ó, com isso, nós já temos KPV selando negativo no nosso banco, tá? Já preciso desse KPB. Então, assim, já te digo que KPB você já possa, porque o meu único doador, ele não está mais apto. Então, olha só, a gente já fez uma conexão aí. Será um prazer. E nós gostaríamos também de entender como que os hemocentros fazem para incentivar as doações dos sangues raros, especificamente desse tipo raro, do ODAIR, e como também nós podemos engajar potenciais doadores, quanto tempo demora nesse processo. Gente, acho que demora muito tempo, mas vale a pena, porque, na verdade, os doadores raros, a gente sempre manda mensagem falando o contrário. Por favor, não doe. Doe só quando a gente pedir, explicando para eles, olha, você faz parte de um grupo muito pequeno de doadores que tem alguns pacientes que precisam de você, então não doa. Doa quando a gente chamar. Então a gente manda brochezinho, a gente às vezes manda um mimozinho para eles, porque assim, eu vou falar uma coisa para você, o que eu mais tenho é doador raro querendo doar. Eles querem doar, eles gostam de doar, eles eram doadores de repetição, eles estavam lá felizes da vida e de repente a gente fala, não doa e a gente vai te explicar por quê. Então, eles têm que ter um trabalho diferenciado, eles têm que ter lembretes sobre isso, porque senão realmente o que pode acontecer é que a nossa bolsa, o negativo, foi transfundida para um paciente que não precisava, e na hora que aparece o paciente, aquele doador não pode mais doar. Então, eles pertencem ao grupo que recebe uma mensagem um pouco diferente, porque os doadores recebem, venha doar, seja um doador fidelizado, vamos lá. E o doador raro, a gente fala, segura porque na hora que eu preciso de você, eu vou precisar. Então, semana passada, a gente tem uma paciente de 10 anos, não é nossa, mas ela vai fazer um transplante. E ela tem um HRB negativo, então com o anti-HRB. Então, o trabalho foi ligar para os nossos doadores e falar assim, olha, tem uma menina nessa situação, por favor, não doa, porque a gente precisa fazer uma escala de vocês para suprir o transplante. Aí o que a gente recebe é um sorriso daqui até aqui. Nossa, que alegria! Eles precisam ser alimentados com a perspectiva de que existem pessoas que vão precisar especificamente do sangue deles. Senão eles podem se sentir esquecidos. Olha, falaram para não doar, mas nada acontece, né? Então é sempre esse lembrete, também lembrete em rede social, que eu acho que o Hemogol marcou aí um gol de fazer aquela reportagem, de divulgar, porque aí aquele doador que está lendo, ele fala, cara, eu sou raro, um dia eu vou me chamar também.
Isso mesmo. E a preocupação em estar também, isso nos alertou com esse caso, de estar passando, né, continuamente, ligando para esses doadores raros para estar bem atualizado para a hora que precisa, né? Para não correr risco de ele mudar o telefone e sumir do Hemocentro. Não pode. Exatamente, não pode. O paciente, o sorriso desse paciente, no dia que ele chegou, antes mesmo de receber a transfusão, já mobilizou todos, já foi um chororô dentro do ambulatório, porque ele chegou dizendo, eu não tinha mais esperança, achei que não ia dar certo. Pensa esse histórico que ele vem carregando aí, né, desde 2001, com a transfusão, que ele teve uma reação, o medo que ele tinha de fazer uma transfusão, né? Então, teve que trabalhar esse psicológico desse paciente, né? Seu Adair saiu daqui sorridente. No dia seguinte, fizemos uma coletiva dele, que dominou, a coletiva era dele, não era do Hemocentro, não era de hematologista, era do senhor Adair. A felicidade da irmã que acompanha ele em todo o seu processo, o agradecimento dela, né? Querendo que esse agradecimento chegasse até esse doador, né? Por isso que eu falo aqui com a doutora Carla, eu tenho certeza que ela abraçou esse doador com esse sentimento. E isso faz com que a equipe tenha, a cada dia, a certeza da sua missão. É muito, 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 é só vivendo para passar essa emoção, tá? Tanto do ponto de vista da família, quanto do ponto de vista da nossa equipe, sabe? Foi um alimento novo para o olhar de cada um que aqui estava, para os colaboradores novos na equipe, né? Foi uma vivência única, né? E a gente gostaria aqui, já que a gente está caminhando para o final, agradecer a toda a equipe do ProSangue, na pessoa aí da doutora Carla, já agradeci ao doutor Alfredo, mas queria que fico muito, muito feliz de poder participar de um momento como esse ao seu lado, né? Pegou na nossa mão de verdade, preocupou com o nosso paciente, não só do ponto de vista, a preocupação dela seria só de enviar a bolsa, ela fez questão de comunicar com a nossa equipe de hematologistas, envolveu no caso, e isso mostra o profissional que você é dentro dessa hemorrede. Então, em nome aqui do IDETEC, mais uma vez, da Secretaria de Estado da Saúde, do senhor Adair, gostaríamos de agradecer a participação do ProSangue nesse processo de uma doença que é crônica, né? Não é simplesmente uma hemoglobina que caiu porque foi um pós-parto, por exemplo, né? Nós podemos ter novos episódios aí pela frente. Deixo aqui para vocês o número que mais nos encanta, que no dia 2/10, a hemoglobina do seu Adair está em 7,2, tá? A gente nem acreditou, né? Transfusão foi a 6,6, depois no acompanhamento, agora no último dia 2/10, 7,2. Isso não tem preço, só tem valor, né, doutora Carla? Olha, muito obrigada. Eu acho que a minha emoção ali de agradecimento da doutora Ana Cristina de compartilhar esse caso, de permitir com que esse caso também fosse nosso caso. Eu acho que isso, como eu disse, é um propósito de vida. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande à doença falciforme. Eu acho que o trabalho que a gente tem feito é para melhorar e trazer dignidade para a vida desses pacientes, porque, como a doutora Ana Cristina falou, não é um trauma, não é um paciente que vai embora, é um paciente que vive com dor, é um paciente que vive com todas as limitações de anemia e ainda enfrenta outras questões na vida que são muito difíceis, principalmente a questão socioeconômica. Eu agradeço muitíssimo, doutora Ana Cristina, essa oportunidade de ter acompanhado, de ter visto o trabalho, como eu disse, de mais do que primeira linha que eu vi de fazer de hematologia e hemoterapia, e a sensação que a gente tem é uma sensação de se sentir honrado, de fazer um papel como esse na nossa sociedade, e eu digo isso porque a emoção do doador é essa, e a emoção da equipe também. Então, eu faço aqui o papel, é óbvio que a equipe é muito grande, mas a Cecília e o Fábio, eles se emocionam, eles vibram, eles acompanham, eles vivem aquilo, e eu acho que cada doador se sente abraçado com o chamado,
um chamado da equipe de captação, que conversa, explica a necessidade, e são pessoas maravilhosas que falam com esse doador, que o acolhem, e essa emoção é uma emoção geral. Então, agradecer a doutora Ana Cristina, agradecer a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados por fazer um trabalho tão lindo, e que esse trabalho continue, e que ele se estenda para fora do Brasil, e porque realmente querer ajudar, a gente sabe que todo mundo aqui que está, como a doutora Ana Cristina falou, é amor ou ódio, a gente escolheu o amor, então vamos para frente, os doadores escolheram o amor também, que ninguém vai lá doar porque é perder meio litro de sangue, então vamos pelo amor e apoiando sempre uns aos outros. E complementando, falando da coordenação do sangue, né, que está sempre nos apoiando, a transfusão dele não veio num dia qualquer, veio na semana onde o SUS estava completando 35 anos. Doutor. Olha que orgulho! Né? Então, foi a comemoração, assim, em grande estilo, né? Que orgulho. E que orgulho da hemoterapia do SUS. Sim. Que orgulho. Sim. É belíssimo de escutar. Nós sentimos daqui, assim, eu estou aqui no Ceará, cada um no seu lugar, mas a gente sente como é importante, como marca a vida do profissional também. E nós no Instituto, que trabalhamos apoiando a Hemorrede, nos alegramos imensamente de estar vendo a Hemorrede cada vez mais aí, ajudando os pacientes, a população. E eu acredito que os profissionais da saúde, de forma geral, quando veem cases de sucesso, situações tão bonitas de vidas sendo salvas numa situação que foi de grande dificuldade, por ser um sangue raro, para a gente não tem preço, né? Para a gente é isso o nosso dia a dia, é para isso que a gente escolhe ser profissional da saúde, foi para isso que a doutora Carla, a doutora Ana Cristina escolheram viver o Hemocentro, né? Viver aí a situação dos seus pacientes também, porque nós não deixamos de viver também com os nossos pacientes, as alegrias e as dores deles, não é? Então, essa conquista é muito do profissional da saúde também. E eu gostaria de lhes convidar nesse momento para realizarem a fala final e que possam destacar também nessa fala final como que é possível que nós continuemos fortalecendo resultados tão benéficos para os nossos pacientes através da Hemorrede Pública Nacional. Bom, eu gostaria de mais uma vez, então, agradecer a equipe do ProSangue, a equipe da Coordenação Geral do Sangue, a equipe a qual eu tenho muito prazer de trabalhar, que é a equipe do Hemocentro de Goiás, né, na sua condição e qualificação dos nossos hematologistas, dos nossos enfermeiros, dos nossos técnicos de enfermagem, o quanto cada um é importante num processo de anemia falciforme, nós sabemos disso, né? O carinho com que a nossa equipe trata, né, cada paciente que aqui vem, né, com muito carinho e muito amor. É um projeto realizado por várias mãos, não tem como, né, atuar sozinho. Aqui é um cenário de um show de muitos atores, muito mesmo, né? E isso ainda quando a gente divide em novos municípios, isso não acontece só no Hemocentro Coordenador, isso tem que acontecer em toda uma rede estadual, né, que abraça aí toda uma rede nacional. Nosso muitíssimo obrigada. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você, doutora Carla, né? Um prazer enorme. Queria estar presencial para te dar um abraço. Eu também. Gostaria que você sentisse o abraço aqui do Hemocentro de Goiás. Fique aqui o convite, quando estiver passando aqui perto, venha fazer uma visita aqui no nosso Hemocentro. Agradecer ao Instituto Proemo, né, o convite, e importante, sim, a gente está disseminando os nossos cases de sucesso, que não são poucos, e o quanto, muitas vezes, né, 30 minutos, 40 minutos de uma fala, movimenta todo um processo dentro de uma instituição. Isso é interessante também e acontece conosco sempre, né? E dizer que o trabalho ele é de formiguinha, ele é de cada um para fazer o todo.
temos que continuar fenotipando, né, triando esses doadores, né, e mais uma vez agradeço o IDETEC por entender a importância dos processos técnicos para que a gente siga, a compreender também a importância, né, dos que estão aí na coordenação e dizer que a gente está aqui para contribuir para que a gente cresça a cada dia, buscando aí atualizar e estar sempre com esse banco de dados de sangue raro pronto para ser atendido, deixando ele guardadinho, né, doutora Carla, para não ficar doando na hora que não precisa, digamos assim, ele está prontinho para a hora que a gente precisar. Nosso muito obrigada. Eu acho que sinta-se abraçada, doutora Ana Cristina, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, o Instituto Proemo, por ter proposto esse podcast. E eu acho que a frase que eu gostaria de terminar não é minha, é de um doador raro. Esse doador era do Hemossi, que doou um sangue Bombay para uma pessoa de outro país, e ele foi entrevistado, e a entrevista é algo de arrepiar, porque fala assim para ele: você tem noção que você salvou uma pessoa de outro país, uma criança? E ele fala: eu não, foi todo mundo junto. Porque é um pouco disso, não é o doador só, não é só, é todo mundo junto. Então, a fala dele, fala: eu não, foi todo mundo junto, reflete um pouco o trabalho que hoje a coordenação e os hemocentros têm com sangue raro. Isso. E viva o SUS, né? E viva o SUS, Viva gente. o SUS. Nós agradecemos imensamente pela excelente participação das representantes do Hemocentro de Goiás, da Fundação ProSangue. Nós agradecemos a atenção de todos que estão acompanhando esse episódio do podcast. Gostaríamos de ressaltar que estamos muito felizes com o sucesso no desfecho clínico do senhor Odair, e nós desejamos saúde aos nossos pacientes, aos profissionais da hemorrede pública nacional, e todos aqueles que compõem a hemorrede possam sempre mais entender, como a doutora Carla sempre reforça, né? Que o paciente é de todos os hemocentros, e essa conquista é de todos. Nós agradecemos mais uma vez a atenção e esperamos a todos no próximo episódio do podcast Conexão Hemo Saúde.